Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar hoje o estudo de física, começando por uma área que se chama cinemática. Cinemática é a área da física que estuda o movimento. E na aula de hoje, nós vamos entender a diferença entre movimento e repouso. Vamos lá? Vem comigo então. Então, pessoal, para a gente entender a diferença entre movimento e repouso, primeiro a gente precisa conceituar o que é movimento. Qual é a característica que os corpos apresentam quando eles estão em movimento? Para a gente começar a pensar um pouquinho nessas ideias, vou passar um vídeo bem curtinho aqui para vocês. Eu gostaria que vocês, ao observar o vídeo, tentem responder a pergunta: o que está em movimento nesse vídeo? Bora? E aí, pessoal, qual a resposta da pergunta? O que está em movimento? Provavelmente, uma das respostas que deve ter aparecido é: as estrelas estão em movimento, as nuvens estão em movimento, a Terra está em movimento. Quando a gente responde o que está em movimento, a gente precisa ter um cuidado de dizer em relação a que isso está em movimento. Porque aqui nesse vídeo apareceram vários objetos, apareceram vários corpos que a gente chama em física, né? E esses corpos podem estar em movimento em relação a algo, a um referencial, né? Um ponto de referência, mas pode não estar em movimento também em relação a outro ponto de referência ou a outro referencial. Ou seja, para a gente responder essa pergunta, o que está em movimento, a gente precisa fazer uma relação. A gente precisa relacionar o que a gente está observando com algum ponto de referência. Exemplo, eu posso dizer que nesse vídeo a Terra está em movimento? A Terra está em movimento em relação às estrelas. Por que a Terra está em movimento? Porque provavelmente vocês já estudaram em astronomia que a Terra tem um movimento de rotação, né, em torno do seu próprio eixo, que é justamente isso que vai permitir a ocorrência do dia e da noite. Então, existe um movimento aqui nesse vídeo, que é o movimento da Terra. Existem outros movimentos aqui também, que a gente não vai comentar agora. Então, vamos entender isso um pouco melhor? Afinal, o que é movimento? Pessoal, conforme vocês perceberam na discussão do slide anterior, a ideia de movimento ou ausência de movimento, que é o que a gente chama de repouso, só vai existir se a gente comparar com um referencial. Então, eu quero saber se um corpo está em movimento, se algo está em movimento. Eu só vou poder responder essa pergunta quando eu definir um referencial. Então, eu quero saber se ele está em movimento, comparando com o quê? Em relação a quê? Então, a ideia de referencial é extremamente importante para a gente definir a presença ou a ausência de movimento, ou seja, o movimento ou o repouso. Tá bom. Definido o referencial, então estabelecido um ponto de referência, como é que eu vou saber se o corpo está em movimento ou se não existe movimento?
Bom, a gente vai dizer que um corpo está em movimento quando? Quando, com o passar do tempo, houver mudança na distância entre o objeto observado, ou o corpo estudado, né, e o referencial. Então, se ao longo do tempo o objeto que você está observando se distanciar do referencial, a gente define presença de movimento. Se com o passar do tempo essa distância permanecer constante, ou seja, tempo 1, tempo 2, tempo 3, o tempo vai passando, e a distância entre o objeto observado e o referencial permanecer a mesma, a gente diz que há repouso. Tudo bem? Bom, então o que a gente pode concluir? Tudo depende do referencial escolhido. Então, o mesmo objeto de estudo, o mesmo corpo observado, ele pode estar em repouso em relação a um referencial e em movimento em relação a outro referencial. Então, para a gente entender isso um pouco melhor, a gente vai observar algumas situações. Vamos lá? Bom, eu tenho aqui nesse slide duas situações. E a gente vai tentar entender se há movimento ou se há repouso nessas situações. Só que para eu responder isso, o que a gente vai ter que fazer? Sempre escolher um referencial. Então vamos observar a primeira situação. Um professor caminha pela sala de aula enquanto os alunos fazem prova, sentados em suas carteiras. Então vamos lá? O que a gente poderia dizer? Nessa situação, há movimento? Sim, mas nessa situação também há repouso. Tudo vai depender do que eu estou observando e do referencial que eu escolhi. Por exemplo, uma primeira afirmação que eu posso fazer sobre essa situação. O professor está em movimento em relação aos alunos. Por quê? Porque com o passar do tempo, ocorre uma variação na distância entre o professor e os alunos. O professor está caminhando. Então, a distância entre o professor e o aluno que eu estou observando está variando. Então, eu posso afirmar que o professor está em movimento em relação aos alunos. Ok? Só que eu posso afirmar também que os alunos estão em movimento em relação a esse professor. Como assim? Mas os alunos estão sentados? Você vai me dizer. Galera, tudo depende do referencial. Qual é o referencial que eu escolhi? O referencial que eu escolhi é o professor. Então, o que eu vou ter que pensar? Ao longo do tempo, ocorre variação na distância entre o objeto que eu estou estudando, o corpo que eu estou estudando e o meu referencial? Se ao longo do tempo a distância varia, ela pode aumentar ou ela pode diminuir, enfim. Se a distância entre o objeto estudado e o referencial mudar, existe movimento. Você concorda comigo? Que com o passar do tempo, o professor e o aluno mudam de distância, o professor ou se afasta desse aluno que eu estou observando, ou se aproxima? Então, se há variação na distância, há movimento. Então, os alunos estão em movimento em relação ao professor. Tá? Bom, e nessa situação aqui, será que tem alguma situação de repouso? Se eu mudar o referencial? Sim. Os alunos, se eu comparar os alunos uns com os outros, os alunos estão em repouso, uns em relação aos outros. Por quê? Com o passar do tempo, a distância entre eles permanece a mesma. Ok? Vamos olhar a situação 2. Situação 2. Uma pessoa está no ponto de ônibus quando um carro passa na rua. Bom, vamos pensar também em possibilidades aqui para essa segunda situação. Primeira coisa, um carro está passando na rua. Vamos pensar como objeto de estudo o carro em primeiro lugar? O carro está em movimento em relação a essa pessoa que está no ponto de ônibus? Sim. Por quê? Porque com o passar do tempo, a distância entre o carro e a pessoa muda. Então, o carro está em movimento em relação à pessoa. Então, eu posso afirmar também que a pessoa está em movimento em relação ao carro. Mesmo motivo, gente.
A distância entre a pessoa e o carro muda ao longo do tempo? Sim. Ok? Ou seja, se a distância entre o meu objeto de estudo e o referencial muda ao longo do tempo, existe movimento. Ok? Então a pessoa está em movimento em relação ao carro. Existe alguma situação de repouso aqui nessa frase? Sim. A pessoa está em repouso em relação ao ponto de ônibus. Passa o tempo, né? E a distância entre a pessoa e o ponto de ônibus permanece a mesma. Vamos complicar um pouquinho, pessoal? Mais duas situações aqui para a gente finalizar. Situação 3. O motorista de um ônibus conversa com um passageiro enquanto dirige o ônibus através de uma rua com muitas árvores. Nessa situação, existe movimento e existe repouso. Depende do que eu vou observar e depende do referencial que eu vou escolher. Então, para a gente começar, esse ônibus, ele está em movimento? Está. Em relação a quê? Em relação às árvores. A distância entre o ônibus e as árvores muda com o passar do tempo. Então, se eu escolher as árvores como referencial e o ônibus como objeto de estudo, o ônibus está em movimento em relação às árvores. Se eu quisesse falar das árvores, as árvores estão em movimento em relação ao ônibus? Sim, a distância entre eles muda com o passar do tempo. Então, as árvores também estão em movimento em relação ao ônibus. Ok? Mas vamos pegar uma situação de repouso. O motorista e o passageiro, eles estão conversando. A distância entre eles muda com o passar do tempo? Não. Os dois estão dentro do ônibus, certo? Então, o motorista está em repouso em relação ao passageiro. Ok? E se eu comparar o passageiro com o ônibus? Existe movimento ou existe repouso? O passageiro está dentro do ônibus, então a distância dele também permanece a mesma, permanece fixa com o passar do tempo. Então o passageiro está em repouso em relação ao ônibus. Tudo bem, pessoal? Situação 4. E última. Uma pessoa observa um avião no céu. Dentro do avião, a aeromoça está servindo bebidas aos passageiros. Aqui também a gente pode falar que existe movimento e existe repouso. Depende do meu objeto observado, né? E depende do referencial. Então vamos falar primeiro do avião, em relação à pessoa que observa. O avião está em movimento em relação à pessoa que observa? Sim. Por quê? Porque a distância entre eles muda com o passar do tempo. Então o avião está em movimento em relação à pessoa que observa. Ok? E a pessoa que observa está em movimento em relação ao avião? Sim, pelo mesmo motivo. A distância entre eles muda com o passar do tempo. Ok? Mas e se a gente for para dentro do avião? Os passageiros, um em relação ao outro. Todo mundo está sentado dentro do avião, certo? Eles estão em repouso, uns em relação aos outros. Por quê? Com o passar do tempo, a distância entre eles permanece a mesma. A aeromoça está circulando, certo? Então vamos pensar os passageiros em relação à aeromoça. Se ela está circulando ali dentro, servindo bebidas, a distância entre ela e os passageiros muda com o passar do tempo. Portanto, a aeromoça está em movimento em relação aos passageiros e os passageiros estão também em movimento em relação à aeromoça, certo? E para finalizar, os passageiros estão em repouso em relação ao avião, né? A distância entre o passageiro e o avião permanece a mesma com o passar do tempo. Tudo bem, galera? Espero que tenha dado para vocês entenderem, então, a diferença entre movimento e repouso e a importância de estabelecer um referencial quando a gente discute esse assunto, ok? Até a próxima!